O curso do Saber Direito é sobre direito notarial e registral. As aulas apresentadas pelo tabelião de notas Andrei Guimarães Duarte mostram a matéria como forma de prevenção de conflitos. O que a legislação brasileira diz sobre o tema, os princípios, competências e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Oi pessoal, estamos aqui de volta, vamos falar mais um pouco de direito notarial. Para quem não assistiu a primeira aula, meu nome é Andrei Guimarães Duarte, sou tabelião de notas no estado de São Paulo e presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo. Falamos ali, situamos o direito notarial, principalmente situamos a função notarial no mundo, traçamos ali diferenças que existem entre os países, traçamos e informamos que o modelo notarial do Brasil, o modelo de cartórios do Brasil é um modelo adotado em mais de 100 países e inclusive com 87 países com características muito parecidas a ponto deles se unirem numa união, numa entidade chamada União Internacional do Notariado Latino. Por quê? Porque nós vimos esses dois modelos, o modelo de notários do sistema anglo-saxão, dos sistemas do direito proveniente da Inglaterra, e vimos os notários que são mais provenientes do direito dos sistemas jurídicos romanos, continentais, dos países da Europa continental. Vimos que existem notários e cartórios de uma maneira geral. Estou usando o termo cartório, é um termo mais coloquial, não tem uma previsão legal, mas é o termo que todo mundo mais conhece. Vimos atividade notarial e registral, que são prestadas pelos cartórios, que existentes em diversos países do mundo, como Alemanha, Canadá, França, Espanha, Bélgica, Itália, Japão, Indonésia e tal. Portanto, estamos falando hoje, falamos na primeira aula, estamos falando agora na segunda, estamos falando de cartórios, das funções prestadas pelos cartórios, ou seja, do direito relacionado com a função prestada pelo cartório. Isso é bem interessante, pessoal, porque o senso comum acredita que é uma atividade mais física, uma atividade mais prática, mas não, é uma atividade que há toda uma doutrina elaborada por trás, uma doutrina que no Brasil ficou um pouco mais esquecida, não desenvolvida no meio acadêmico, que está mudando bastante ultimamente. Nós já temos aí algumas faculdades com curso de especialização, algumas faculdades colocando na grade de forma facultativa, opcional, ao contrário de países como Espanha, França, Alemanha, que é matéria de formação, na grade de graduação. Portanto, nós estamos vendo que por trás da atividade prestada pelos cartórios, nós temos uma base jurídica, essa base jurídica diretamente relacionada com o nosso sistema jurídico, o sistema jurídico humano, que tem como foco o quê? Prevenção. O sistema saxão, ele tem como foco reparação, processo, a solução do litígio, a rápida solução do litígio. No Brasil, nós temos como foco o quê? Prevenir o litígio, não deixar o litígio acontecer. Por quê? Porque nosso processo é um processo mais vagaroso, nosso processo é um processo mais lento, não por falha, não por demérito. Ele é um processo mais cauteloso pela nossa cultura, pela nossa formação jurídica. Há mais campo para manifestação, há mais campo para produção de prova, há mais campo para recursos e assim por diante. Portanto, a prevenção é extremamente importante. E há todo um arcabouço jurídico, há todo um estudo jurídico do direito notarial e registral, dando fundamento para a prestação dos serviços dos cartórios. Quando nós falamos em cartórios, a pessoa logo imagina, são aqueles lugares que eu vou, reconhece firma, registro o meu imóvel. Então ela tem um contato com o aspecto prático da atividade e não tanto com o que é prestado internamente pelo oficial do cartório, que é as análises jurídicas. Então, vamos nos situar. Falando de cartório, nós estamos falando de duas grandes classes de cartórios. Nós estamos falando dos cartórios onde o oficial são os notários e tabeliães. Tabelião é um nome mais usual, como eu disse na primeira aula. Notários é um nome que está sendo introduzido, foi introduzido pela lei e é um nome mais utilizado fora do Brasil, né? Não me venham com trocadilhos infames, notários com palavras parecidas, mas
o que nós estamos falando é que tabelião e notário, eles exercem determinadas atividades dos cartórios. E nós temos cartórios onde os oficiais são os registradores, que são uma outra especialidade de cartório. Os cartórios de notas, você vai ter dois tipos de notários. Quando você vai no cartório de notas, onde lá você lavra a sua escritura, faz sua compra e venda, faz seu reconhecimento de firma, faz uma cópia autenticada, faz um inventário, faz um divórcio e assim por diante. E nós temos os notários de protestos, tabeliões de protestos, que são aqueles que fazem as cobranças das dívidas, recebem os títulos para protesto, intimam as partes para pagamento, depois protestam, a pessoa vai ficar com seu nome restrito em decorrência desse protesto, assim por diante. Depois nós temos, então, na outra linha, nós temos os cartórios de registro. E aí nós temos diversos tipos de registro. O do registro civil das pessoas naturais, que é o primeiro cartório que nós temos contato, né? Que são aqueles que registram o nascimento, o casamento, o óbito, uma emancipação, uma mudança do estado, uma interdição e assim por diante. E nós temos os cartórios de registro de imóveis, que registram os imóveis, averbam alterações no imóvel, como uma construção, eles registram eventual garantia que esse imóvel, garantia de uma dívida que foi para o qual o imóvel foi dada e assim por diante. Nós temos os registros de pessoas jurídicas, ou seja, os registros onde são criadas as pessoas jurídicas, uma pessoa jurídica, uma sociedade não empresarial, lá é criada ao contrato, o estatuto social, lá ele é estabelecido as suas regras e a pessoa jurídica estabelece ali a sequência da vida daquela pessoa jurídica, dos seus momentos e das alterações de contrato e assim por diante. Nós temos os registros também de títulos e documentos, que têm algumas funções previstas em lei, uma função residual, por exemplo, de guardar o documento das pessoas como forma de conservação e assim por diante. Estou situando vocês que nós estamos efetivamente falando de cartórios, mas falando mais propriamente dos cartórios de notas, porque nós estamos falando de direito notarial. Pedir desculpas para os registradores, porque vou passar rapidamente pelos cartórios de registro, nós vamos focar mais nos cartórios, mais no direito notarial. Mas o que eu estou querendo passar para vocês é que uma visão geral do que são os cartórios e principalmente o que há de fundamento jurídico, o que há do porquê da existência dos cartórios e do desenvolvimento de um direito, de um ramo do direito que no Brasil ainda está engatinhando, mas a passos largos, porque estamos levantando, parando de engatinhar e começando a andar e dar passos mais largos, com a colaboração de grandes faculdades, grandes universidades, como a USP, que tem cursos de especialização, como a PUC, etc., e outras grandes faculdades. Nós estamos ali percebendo a importância do direito como forma de prevenção e como forma de atuação, e o tabelião como forma de prevenção e atuação do Estado nas relações privadas. Isso é extremamente importante, trazer isso para dizer que não é uma atividade autômata, o que passou-se a criticar primeiramente como burocrática, não. Há ali um conteúdo jurídico, há ali finalidades jurídicas, há ali um conceito e o porquê da sua existência em decorrência do sistema jurídico escolhido pelo Brasil. E assim nós chegamos à matéria, ao que nós vamos tratar efetivamente hoje. Como disse, nós vamos focar principalmente nas atividades, na atividade dos cartórios, dos tabeliães, deixando um pouco de lado as questões relacionadas aos cartórios de registro. Novamente peço desculpa aos colegas registradores, mas o foco da matéria, dessa nossa explanação, é justamente tratar da atividade do tabelião, da atividade notarial. Ponto. Atividade notarial prestada pelos notários nos cartórios de notas, aquele cartório que você vai, quando vai fazer uma escritura de um registro, de uma escritura de um imóvel, um inventário, um divórcio, uma separação, um testamento, o reconhecimento de firma e assim por diante. A função, e aqui nós vamos entrar na matéria de hoje, vamos estudar a função notarial. O que é
a função exercida, o que é exercido pelo notário, o que é feito no cartório de notas, o que tem por trás daquele cartório que às vezes está tão presente no seu dia a dia, mas você não sabe muito o porquê do que nós estamos fazendo determinado conceito, determinado procedimento, determinado requisito, determinada formalidade. E nós vamos agora tentar passar para vocês o porquê dessas formalidades, o porquê da prática dos atos notariais e vamos partir da função notarial. E como eu disse na primeira aula, função notarial, caros amigos, ela é até mesmo anterior à própria existência do notário. A função notarial, ela é secular, podia dizer milenar, ela sempre existiu. Você vai buscar fundamentos no Egito Antigo, lá existia pessoas próprias que tinham formação para documentar o que as pessoas queriam e assim por diante. E hoje ela se mantém. Função notarial é uma atividade notarial prestada pelo tabelião de notas. Ela é uma atividade complexa e composta por funções distintas, englobadas na prestação de cautela jurídica. Isto é importante. Quando nós estamos falando de direito notarial, nós estamos falando de um direito voltado para a prevenção. Durante muito tempo a gente só falava no direito como forma de solução de conflitos, o direito como aquele deduzido no processo, o direito que vai ser utilizado no processo para solucionar lides, conflitos. Mas, nós estamos agora pensando no direito como forma, como regulador da do espontâneo cumprimento das relações, das obrigações. E o direito notarial, ele está intimamente ligado com cautela, com prevenção, com prudência. Isso é muito importante. Portanto, a atividade notarial, a função notarial é uma atividade notarial, aquela exercida pelo notário, que é uma atividade complexa, com várias nuances, com várias características e que tem como foco principal prevenção, cautela, prudência. A função notarial, portanto, ela se desdobra em 3 grandes blocos, né? O primeiro dele, que o tabelião é um consultor jurídico das partes. Ele assessora as partes, ele colhe a vontade das partes, ele analisa o que as partes desejam e assim ele conforma. Assim ele verifica, primeiro, aquilo que ela deseja, o seu objetivo, ele é jurídico, ele é legal. Assim ele diz, ele é legal, podemos partir para a próxima fase. Dito isso, ele vê, ele pode ser feito, esse ato pode ser feito, esse contrato pode ser feito, esse acordo de vontades pode ser feito, tá, mas qual a melhor forma de se atingir esse objetivo? Vamos conformar, vamos caracterizar essa vontade e assim nós vamos documentar, vamos estabelecer o que as partes desejam. Então, esta é a primeira atividade notarial, esse é o primeiro elemento que compõe a atividade notarial. O tabelião, a atividade notarial é uma atividade de consultoria jurídica. O tabelião é um assessor jurídico. Ele analisa e verifica qual a melhor forma de se prestar, qual a melhor forma de se atingir o que as partes desejam. Esse é importante. A segunda característica da função notarial, o segundo elemento que compõe a função notarial é o que é chamado em direito notarial de polícia jurídica. O que é a polícia jurídica, caros amigos? A polícia jurídica é a atividade do notário de, primeiro, analisar se o que as pessoas desejam é protegido pelo direito. Se o que elas desejam é legal, se está em conformidade com o direito, se pode ou não ser feito, se pode ou não ser praticado, se está obedecendo às normas legais. Tá? Segundo, analisar e zelar pela livre manifestação de vontade. Isso é extremamente importante. O notário é um agente público que exerce a sua função de forma privada, mas é um agente público, é uma função pública. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o notário, ele vai analisar com uma das principais atividades dele. Ele vai ver se aquela pessoa manifesta a sua vontade de forma livre.
se não há nenhum vício de consentimento na sua vontade, na menor possibilidade da pessoa estar influenciada ou estar motivada ou estar sendo induzida ou foi levada a erro, o notário não pratica o ato. Ele expede uma qualificação negativa. Ele fala, não poderemos fazer esse ato. Portanto, nós temos ali, a função notarial é complexa e ela tem uma característica. Primeira, o notário, a atividade do tabelião, ela é de consultor jurídico. Segundo, é de polícia jurídica. Ele analisa se o que eles desejam pode ser feito, se é legal ou se é ilegal. Eles analisam, e segundo aspecto, ele vai analisar se a vontade manifestada está sendo de forma livre, espontânea, que ele não está sofrendo, não está incorrendo em erro, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, nem coação, nem induzimento, seja lá qual forma de vício de consentimento. Esse é importante. E a terceiro elemento, terceiro aspecto da função notarial é justamente a de revestir, então, o ato de uma forma instrumental adequada, né? Importante, quando a gente fala em forma, a gente sabe que todo ato, ele necessita de uma forma. A forma é a exteriorização de uma vontade. Toda vontade é exteriorizada como forma. Sem a forma, a vontade ela é interna. Ou seja, ela não importa para o direito. Quando a pessoa exterioriza essa forma, ou seja, quando há exteriorização da vontade, ela se exterioriza através de uma forma. A forma é extremamente importante, pessoal. Por quê? A forma, e aí nós vamos estender a forma, a formalidade, a solenidade, que são conceitos distintos, mas diretamente relacionados, vinculados. A forma, a formalidade, a solenidade, ela tem objetivos. É muito curioso quando a gente pensa nisso, porque nós verificaremos que, conforme mais importante o ato, mais vultoso, mais importante no aspecto econômico, moral, social, mais há necessidade de uma formalidade, uma sequência de formas, numa forma ou até mesmo numa solenidade, que é uma forma qualificada, uma formalidade qualificada, uma exigência maior para praticar aquele ato. Ah, mas por que, professor? Por que precisa da solenidade? Simples. A solenidade, a formalidade, ela vem para você, ela faz com que você, com aqueles estejam praticando o ato, eles reflitam. Quando há maior formalidade, maior campo há de reflexão, mais as pessoas vão parar para pensar no que estão fazendo. Vamos dar um exemplo simples. Vai vender o imóvel e esse imóvel é feito brincando, no papel de pão. As pessoas levariam aquilo a sério? As pessoas pensariam que aquilo está sendo feito corretamente? Elas obedeceriam o que está escrito? Elas teriam refletido ou seria feito de uma forma rápida? Vem cá, vamos lá, vender, vamos embora para casa. Não sei. Portanto, o que faz a formalidade, a solenidade? Opa, eu estou fazendo uma coisa importante, é minha casa. Eu estou fazendo perante um tabelião. Eu vou cumprir o que está escrito, porque foi feito aqui, de uma forma muito importante. Eu estou aqui, na frente a frente, cara a cara. Todo mundo vai pensar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo. Isso tem uma importância diferenciada. Reflexão. Reflexão leva ao quê? Leva a maior carga obrigacional. Mas a pessoa vai pensar, opa, eu tenho que cumprir, eu vou cumprir, porque isso aqui é coisa séria. A forma tem essa finalidade. A forma tem uma outra finalidade. Ela também serve como, ela determina, por exemplo, o início da manifestação de vontade, do acordo de vontades. Isso é extremamente importante. Ela para e pensa, opa, agora aqui está delimitada, minha obrigação foi delimitada, daqui começa. Isso é extremamente importante. E por fim, o que a forma faz? A forma dá uma carga de segurança e de obrigatoriedade maior. Foi o que eu falei agora há pouco no exemplo. Quando você tem uma formalidade, uma solenidade, as partes, elas fazem o quê? Elas cumprem espontaneamente o direito do outro. Isso é importante. Quando nós falamos de direito notarial, nós estamos falando nisso, no cumprimento espontâneo do direito. Nas pessoas não necessitando de terceiros agindo coativamente para que elas cumpram o seu direito. Não. Elas, através de diversas características, como forma, solenidade,
um órgão público, fé pública, elas pensam o quê? Opa, eu vou cumprir espontaneamente o meu direito, porque esse arcabouço de característica me levou a ter esse espírito. Mais segurança, facilidade de prova no final, porque está tudo escrito, está documentado, está aqui e está perpetuado no tabelião, e isso vai me fazer com que eu cumpra. Portanto, nós temos a função notarial tem essas três principais características. Consultor jurídico é de uma atividade de consultoria jurídica, polícia jurídica, fiscalizando a prática do ato, e instrumental, que é dando a forma adequada ao ato, e essa função é feita nos cartórios. Vamos então agora, caros, para a nossa primeira pergunta dessa aula. Qualquer pessoa pode ter acesso a um livro ou um documento de um cartório? Essa questão, pessoal, está diretamente relacionada com os princípios notariais que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Mas é importante, quando a gente fala em acesso dos livros, nós estamos falando em publicidade. E quando nós falamos em publicidade, nós podemos ter duas formas de publicidade, que nós chamamos de publicidade direta e publicidade indireta. A regra na atividade notarial e registral é a publicidade indireta. O que é isso, professor? Indireta. Ela precisa de um intermediário. A publicidade indireta, ela se dá através da expedição de certidões. Você deseja ver o que tem num livro de notas, você deseja ver o que tem num registro, você necessita de uma certidão. Esta é a regra. Publicidade indireta. É uma publicidade, você requer e o oficial te remete o que está lá dentro daquele livro, o que está lá dentro dos seus registros, dos seus arquivos. E a publicidade direta é a exceção prevista excepcionalmente na lei. E essa publicidade direta é quando há a possibilidade da própria parte ter acesso direto ao que há arquivado no cartório, ao que há registrado no cartório e o que tem numa escritura e assim por diante. Portanto, tem acesso direto? Pode ver? Qualquer pessoa pode ver, sem dúvida, salvo exceções relacionadas ao direito de privacidade, à intimidade. Mas vamos lá. Regra, qualquer pessoa pode ver. Sim, de que forma? Publicidade indireta, através de certidões. Mas só isso? Não. Em alguns casos, publicidade direta também, como, por exemplo, a possibilidade de se ver os documentos de um loteamento, da instituição de um condomínio, de uma incorporação e assim por diante. A publicidade direta, ela é especificamente, ela necessita de previsão, por ser excepcional, necessita de previsão. Espero ter respondido, mas a gente vai voltar. Vamos olhar um pouco os princípios que regem a atividade notarial. Vou tentar trazê-los para fatos mais concretos do nosso dia a dia. E aí nós vamos chegar na parte da publicidade e essa questão vai ficar um pouco mais clara. Vamos adiante. Passando, então, aos princípios que regem a função notarial e depois vamos passar, porque estão intimamente relacionados aos princípios da atividade registral. De novo, a atividade registral é extremamente complexa, relevante, mas eu vou passar rapidamente, porque não é o foco da nossa explanação. Mas algumas vezes eu vou precisar mencionar sobre a atividade registral e vou ter que passar sobre alguns detalhes da atividade registral, porque ela está intimamente ligada. Nós somos ali, todos somos prestadores do serviço extrajudicial, todos compõem a grande família dos serviços extrajudiciais. Portanto, vou precisar falar, mas o foco é a atividade notarial. Vamos continuar, pessoal. Nós vamos falar, portanto, falamos da função. Vimos ali, em grosso modo, o que é a função notarial. Nós vimos que quando você vai fazer uma escritura, por exemplo, você vai se consultar com o tabelião. Tabelião, eu estou querendo fazer Y, C, vender, comprar, dar para o meu filho esse imóvel, o que eu faço? Posso? Não posso? É todo meu patrimônio? Não é? O tabelião vai te servir como um consultor. Aí, quando você decidiu, ele vai falar, opa, isso não pode porque fere a lei. Ele vai servir como uma polícia jurídica. Aí ele vai continuar e vai falar, isso pode, está tudo conforme a lei, não há nenhum impeditivo, e eu vou precisar da forma jurídica. Nós vamos ter que praticar algumas formalidades, uma sequência de formas, uma sequência de exigências, e essas exigências vão dar o que para você? Um espaço para reflexão, um espaço para demarcação exata das suas obrigações e início dessas obrigações, e um espaço para que você fique, para que seja inserido em você, para que as partes assumam a obrigatoriedade do que estão fazendo,
que dão uma carga de segurança ao que estão fazendo e, assim, cumpram espontaneamente o direito. A função notarial, o direito notarial, ele é regido por poucas leis no Brasil, né? Nós temos algumas leis e justamente por isso, essa baixa produção legislativa com relação ao direito notarial registral faz com que surja grandemente a importância dos princípios de direito notarial registral, porque eles vão servir como forma supletiva, onde a lei não está regulamentando, o notário e o registrador ele vai utilizar os princípios para guiar a sua conduta. E é extremamente importante o conhecimento desses princípios, porque é próprio usuário também, que sabedores desses princípios e das regras principiológicas da atividade notarial registral, também vão saber como está sendo feita, prestada aquele serviço e se está corretamente sendo feito, atingindo os objetivos da função notarial. Portanto, princípios que regem a função notarial. O primeiro deles é a juridicidade. A função notarial é jurídica. A função notarial, ela tem como foco aspectos jurídicos da vida social. Bate com o que nós falamos, não bate? O notário é um profissional do direito, está na Lei 8.935. Então, a função judicial é regida pelo princípio da juridicidade. A função notarial é jurídica. Os particulares levam ao tabelião uma relação econômica, moral, social, e o tabelião vai fazer uma análise, uma consultoria, uma assessoria de natureza jurídica das conformidades daquela situação, daqueles objetivos, com o ordenamento jurídico, da conformidade daquela relação, daquela situação, daquela relação obrigacional, daquele contrato com o ordenamento jurídico, com as leis. Portanto, pessoal, primeira atividade, primeira característica, primeiro princípio, juridicidade. A atividade, a função notarial é jurídica. Ele considera o aspecto jurídico das relações econômicas, sociais, morais e das relações obrigacionais. Este é ali o mistério do tabelião, é o que ele deve sempre primar, o direito, as regras jurídicas como foco da sua atividade. Outro princípio importantíssimo da atividade da função notarial é a cautelaridade. Quando a gente fala em direito notarial, lembra que eu falei agora há pouco? Quando a gente fala em direito notarial, nós estamos falando de prevenção. Nós estamos falando de um direito focado no afastamento do litígio. Não na solução do litígio, ele é no afastamento do litígio, na prevenção do litígio, na cautela, na prudência. Este princípio é extremamente importante para o notário. Quando ele analisa, quando ele vê um ato, quando você vai no cartório, ele vê que aquele ato pode gerar uma discussão, o notário deve assessorar as partes para ele, não façam isso. Não faça isso, que isso vai gerar um conflito. Ah, mas eu quero, mas eu não posso fazer. Por quê? Pelo princípio da cautelaridade. Eu não posso praticar atos que vai levar a um conflito. Ainda que seja potencial, eu não posso. Isso vai contra a minha atividade. A função notarial, ela é de prevenção dos litígios. Quando você faz algo numa escritura pública, todos os detalhes são elencados, todos os detalhes são tratados, todas as considerações são colocadas na mesa, todas as possibilidades, eventuais efeitos e assim por diante. Portanto, para quê que é tudo isso pensado? Para que não haja possibilidade de litígio. Nesse ponto, estatisticamente, é extremamente baixa a incidência de lides em decorrência de atos notariais. Extremamente baixas. Discussões em torno do que tem de escritura é muito baixa. Discussão em torno de um reconhecimento de firma é muito baixo. É enorme a quantidade de possíveis lides evitadas, por exemplo, com simples reconhecimento de firma. Enorme. É comum no cartório de notas serem apreendidos documentos falsos. Então, é uma exteriorização
essa atividade, essa atuação é uma exteriorização do quê? Do princípio da cautelaridade, prevenção de litígio. O notário, portanto, molda juridicamente os negócios privados, a fim de que estes se enquadrem no sistema jurídico vigente, prevenindo, por conseguinte, evitando ao máximo futuros vícios sejam aventados, bem como os lides se instaurem sobre a questão. É o que eu acabei de dizer. Ou seja, cautelaridade, princípio da cautelaridade. O notário, ele é exercente de uma atividade cautelar, privada. Curioso, na França, os notários são também chamados, por exemplo, de magistrados da prudência, porque ele serve ali como magistrado das partes, auxiliando as partes, decidindo junto com as partes como fazer, para evitar a lide, não para solucionar, mas para evitar. E isso nos leva, portanto, quando eu falo as partes, isso nos leva ao terceiro princípio. As partes, por quê? Porque o notário não é um agente que atua em favor de uma parte. O notário, ele é imparcial. Terceiro princípio, princípio da imparcialidade. O notário, ele atua em favor de ambas as partes. Ele está lá não para defender a vontade de um dos contratantes, de uns dos outorgantes, não. Ele está lá para auxiliar ambas as partes. Ou seja, ele fica equidistante das partes, serve de consultor para ambas as partes e assim ele traça a melhor forma das duas atingirem o seu objetivo. Esta parte é muito importante porque distingue um pouco a atividade do notário, que é jurídica, assim como dos advogados, do advogado. O advogado, normalmente, ele defende, por princípio, uma das partes. O notário, ele é contratado de ambas as partes. Por isso, requer do notário uma situação um pouco mais equidistante, uma análise do contexto geral dos objetivos de ambas as partes, de todas aquelas pessoas envolvidas no ato notarial, para assim decidir, para adotar um caminho que atinja e equilibre todas as partes, os interesses das partes envolvidas. Importante falar, quando a gente fala do princípio da imparcialidade, que hoje em dia, diante da função social do contrato, após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde o liberalismo foi um pouco temperado, e hoje talvez a gente corra o risco da pós-modernidade trazer contratos com liberdade plena entre as partes, autorregulatórios e tudo mais, o notário ele atua também, quando fala em parcialidade, em equilíbrio das partes e assim trazendo o hipossuficiente para uma situação de equilíbrio. Isso é importante como na atividade notarial, é algo que a gente preza muito, para que as partes para que numa situação de desvalia, seja trazido ao menos para que ele tenha pleno conhecimento do que está sendo tratado. Tá? Acredito que agora a gente tenha mais uma questão dos nossos colegas que estão aí em casa. Posso fazer a escritura em qualquer cartório de notas ou deve ser no cartório do endereço onde está localizado o imóvel? Esta questão é uma questão extremamente interessante. O cartório de notas, isso é um dos princípios do notariado latino, protegido até pela União Internacional do Notariado. O cartório de notas, o notário ele é de livre escolha. Você pode escolher o notário que seja de sua confiança. O notário, ele não age, é uma diferença que nós temos com o registrador no registro de imóveis, ele não tem uma circunscrição. Ele não atua somente nos atos da sua região. As pessoas podem ir até ele, seja de onde forem, seja de onde for o imóvel. Importante, mas há uma limitação. O notário não pode sair do município para o qual recebeu a delegação para a prática do ato. Eu posso fazer, então, um inventário de alguém de Manaus? Eu posso fazer, então, um inventário de alguém do norte, do nordeste, do sul? Pode. Não importa. Se você é o notário de confiança da pessoa, ela vai até você. O que o notário não pode é ir até a pessoa. Portanto, se o imóvel é de outra cidade, ele pode fazer. Você pode escolher o seu notário de confiança, mas você terá que ir até o notário, dentro do município para o qual ele recebeu a sua delegação. Ok? Vamos continuar, pessoal. Voltando, então, portanto, aos princípios, nós falamos da imparcialidade. Chegamos agora ao princípio da publicidade, né?
E esse princípio da publicidade é interessante, que tem a ver com a nossa primeira questão mandada para o nosso colega do outro lado da telinha. Ele tinha perguntado justamente se teria acesso a qualquer pessoa tem acesso aos documentos, ao ato que está praticado no cartório. E lá nós respondemos. O princípio da publicidade pode ser analisado sob dois prismas, sob dois ângulos. O primeiro, a função do notário é pública? É. Então, sobre esse ângulo, a função do notário é pública, visto que, embora exercido de forma privada, ele atende ao interesse da coletividade, traduzido pela necessidade de afirmar a soberania do direito. Ele é público, por isso, a função pública do notário, que é detentor de fé pública, ele visa o quê? Afirmar a soberania do direito, ele visa moldar os atos das pessoas. Tabelião, eu quero aí, sabe, dar um negócio, dar uma casa para o meu filho. Tá bom. O que ele vai primeiro analisar? Se pode dar, é todo bem que você tem? Não, tenho mais. Então tudo bem. Passa de 50%, você tem outros filhos? Não. Ele vai moldando o ato jurídico com as regras jurídicas, com as regras legais. Opa, sim. Mas o que é isso? Nós estamos tratando de uma doação. Ou seja, ele vai instruindo a parte, ele vai assessorando para ela atingir o objetivo para manter o quê? A garantia da legalidade, a garantia da prova posterior, se houver uma necessidade, e assim por diante. Portanto, é uma função pública. Ponto. E a publicidade também está relacionada com a possibilidade de que qualquer pessoa tenha acesso aos atos praticados no cartório, salvo questões de natureza de privacidade e de intimidade. Portanto, a publicidade ela é analisada sob dois prismas. Primeiro, ela é analisada pela própria característica pública da função notarial. Ela é pública. E assim, pública, exercida em caráter privado, mas é pública. A função é pública. E também ela é a questão da publicidade relacionada com o acesso da população, a qualquer um, do povo, a qualquer pessoa, aos documentos, aos atos, aos arquivos do que está no cartório, do que foi feito pelo notário. Ok? Portanto, isso está portanto, no artigo 30, inciso 12 da Lei 8935 de 1994, que ele diz que o notário deve facilitar o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas. Essa questão das pessoas legalmente habilitadas é quando nós estamos ali fazendo essa limitação, no sentido de que algumas pessoas não podem, alguns atos têm um conteúdo privado muito forte, um conteúdo íntimo muito forte e deve ser protegido, como por exemplo o testamento, que ele deve ter acesso àqueles diretamente interessados, porque não é de interesse coletivo saber, para qualquer um do povo ter curiosidade para saber o que há no testamento das pessoas e assim por diante. Princípio da publicidade. Falamos então da juridicidade, cautelaridade, imparcialidade, publicidade e agora vamos falar do princípio rogatório. O tabelião é inerte. O tabelião ele não pode decidir praticar o ato por si só. Ele precisa ser movimentado, ele precisa ser provocado. As partes devem requerer a prática do ato notarial. No direito notarial, nós temos um ato muito interessante chamado ata notarial, onde o tabelião vai lá e atesta que aquele fato aconteceu, atesta que ele escutou aquilo, ele verifica que as partes discutiram, a reunião, ele passa para o papel aquela reunião que ele viu e assim por diante. É grosso modo. Mas ele não pode fazer isso a hora que ele quiser. Ele precisa ser provocado. Ele precisa de um requerimento. Isso é importante. O princípio rogatório, ele também tem duas facetas. O primeiro o tabelião é inerte. Ele não decide a prática do ato sozinho. Ele precisa ser provocado, alguém precisa requerer. O interessado tem que requerer. O interesse é das partes. As partes levam a ele esse interesse. Mas tem o segundo aspecto. Mas e se levar esse interesse, ele tem que cumprir? Tem. O tabelião, quando é provocado, quando ele é provocado, ele deve sim prestar o serviço para o qual ele recebeu a delegação, salvo se ele tiver fundamento jurídico para negar. Ele não pode negar por vontade. Ele não pode negar, não quero fazer essa escritura para essa pessoa, não gosto dela. Não, ele tem que ter fundamento jurídico. Ele tem que falar, olha, não posso fazer essa escritura. Mas por que você não pode? Porque esse ato viola a lei. Esse ato, ele é proibido por tal princípio, por tal regra, por tal lei, por tal norma e assim por diante. Ou seja, o tabelião deve justificar a recusa. É mais uma característica do princípio rogatório. Ele
ele só pode praticar o ato quando ele é provocado, mas quando ele é provocado, ele também não pode negar por vontade ao seu talante. Ele deve o quê? Negar de forma justificada. Princípio rogatório. Vimos o princípio rogatório. O próximo princípio da função notarial é o princípio da tecnicidade. A função notarial, ela é técnica, né? É uma função técnica. O notário é um profissional do direito, então ele tem que saber as regras jurídicas, mas também ele tem que saber as regras próprias de sua atividade. A técnica de elaboração do ato notarial, a técnica de redação do ato notarial. Dou um exemplo. Quando você faz um reconhecimento de firma, aparentemente, ele eu sempre uso o reconhecimento de firma porque é um ato extremamente importante e ele é um pouco menosprezado, assim. As pessoas acham que ele é uma exigência legal, e na verdade nem é, porque 70% a mais dos reconhecimentos de firma são feitos facultativos. É porque as pessoas querem, as partes contratantes pediram. É o locador que pediu para o locatário, olha, eu faço essa locação, mas você reconhece firma. Mas não tem nenhuma lei impondo. E o tabelião está lá só com a porta aberta para prestar para quem quiser. O reconhecimento de firma, ele tem uma série de técnicas por trás que as pessoas acabam não sabendo. Por exemplo, normalmente os funcionários envolvidos no reconhecimento de firma no cartório, eles têm cursos de formação de documentoscopia, de análise de documento e autenticidade dos documentos. Ele tem curso de grafotécnica, que é análise de assinatura. Aí quando você vai ver o que é uma análise de assinatura, tem vários elementos na assinatura que demonstram. Às vezes a visão do leigo, aquela assinatura é muito parecida com aquela e não sabe por que o cartório não reconheceu. Simples, porque muitas vezes a assinatura muito parecida é o que é chamado de assinatura desenhada, onde ele copia, mas você não vê, mas as características da assinatura principal não estão lá. Quais são essas? Isso tudo é técnica. Técnica na função notarial, técnica passada para os funcionários e para o próprio tabelião da função notarial. O ataque da escritura, da assinatura, o início, o meio, o desenvolvimento, a pressão colocada na assinatura, aonde a caneta fica mais fraca, onde a caneta ficou mais forte, aonde terminou a assinatura, qual a direção, apontou para cima, apontou para baixo. As pessoas não mudam isso. Isso é técnica de grafotécnica. Portanto, a atividade, a função notarial, ela é regida pelo princípio da tecnicidade, não só jurídica, mas também documental, grafotécnica, ou seja, há uma complexidade de regras, normas técnicas que são utilizadas na prestação da função notarial. Uma das principais técnicas que é expertise dos tabeliães é a análise de documento. Os tabeliães, eles bloqueiam documentos que têm características de falsidade. Isso é rotineiro na atividade notarial, na atividade registral também. Ou seja, isso decorre de técnica, elementos de segurança do documento, formas de impressão do documento, os espelhos utilizados para a formação do documento e assim por diante. Caros, para quem não milita na área notarial e registral, é uma briga de gato e rato constante. Você aprende novas formas de pegar aquele um RG falso, no dia seguinte tem uma nova impressão, muda o RG, coloca-se mais um elemento de segurança, como uma tarja, como um holograma. Você dá 3, 4 meses, estão fazendo igual de novo e você vai identificando. Portanto, uma expertise técnica do tabelião, por exemplo, é a análise documental. Princípio da tecnicidade. A função notarial tem acentuado caráter técnico, pois depende do conhecimento não só jurídico, que é um profissional do direito, mas também outros conhecimentos que envolvem a atividade notarial. Ok, pessoal? Chegamos já na terceira questão, vamos a ela. Para que existe o princípio da prioridade no registro de imóveis? Qual o prazo? Como eu disse, estamos tratando dos princípios. Vamos chegar também no princípio da prioridade, importantíssimo princípio que rege a atividade registral. Segundo o princípio da prioridade, terá preferência o direito da escritura, do ato de transação imobiliária, por exemplo,
que primeiro for protocolado no registro de imóveis. Ah, mas a minha escritura é antiga e a dele é mais nova e ele colocou aquela escritura primeiro naquele registro. A prioridade é garantida a ele. Ou seja, aquele que primeiro protocolar no registro de imóveis tem preferência na efetivação do seu direito no registro, naquela mutação jurídica real. O que é isso? Na compra e venda, por exemplo, na mudança de propriedade. E aquele que não levou a sua escritura a registro, ele vai ser ultrapassado por aquele que primeiro levou, ainda que a sua escritura, a sua transação imobiliária tenha sido anterior. Um pouco, a gente pode falar daquele que o direito não socorre aquele que dorme. E aí é um pouco esse princípio, ou seja, a pessoa deve protocolar, levar a seu ato de transação imobiliária, escritura pública, instrumento particular nos casos que a lei permite, diretamente, logo ao registro imobiliário, para preservar o seu direito, para ter preferência no seu direito, a prioridade. Essa prioridade ela tem validade por 30 dias. Em 30 dias, o oficial irá analisar se cabe registro ou não. Registrando, a mutação jurídica real ali está promovida, ou seja, vai ser concluída. Não registrando, ele vai ter que cumprir as exigências e se passar os 30 dias e não cumprir as exigências que houver para regularizar o título, ele vai perder e o segundo título protocolado vai ganhar prioridade e vai passar na frente dele. Isso quer dizer o princípio da prioridade. Vamos falar dele daqui a pouquinho de novo. Então, pessoal, continuando com os princípios, nós vimos que nós estamos tratando dos princípios vinculados à função notarial. Mas nós vamos também falar um pouco dos princípios da função registral, né? Assim, nós falamos da publicidade, princípios da tecnicidade, falamos da publicidade e fechamos os princípios diretamente relacionados com a função notarial e vamos passar agora com os princípios voltados da função registral. Como eu disse, não é o tema central da nossa explanação, mas é muito correlacionado e por isso merece que a gente passe por eles. Eles são muito mais complexos do que eu vou conseguir expor e merecem uma atenção mais detalhada, mas vamos pelo menos passar por eles para que a gente tenha uma certa noção. O princípio da publicidade também impera na função registral. Você lembra que eu falei, né? Cartórios de notas e os cartórios de registros. Você divide dessa forma os serviços extrajudiciais. Notários de um lado, registradores do outro. Aí tem 2 tipos de notários e vários tipos de registradores. O princípio da publicidade é que todo registro é público e, através dele, torna público a todos o conhecimento de atos e fatos. Isso é extremamente importante porque a publicidade notarial ela está diretamente vinculada a interpartes. Ela está vinculada entre as partes. Ou seja, ela gera uma presunção de conhecimento daqueles que participaram do ato. A publicidade registral, ela gera uma presunção de conhecimento erga omnes. Ou seja, todos. Quando há o registro, e é sobre ele, portanto, incide a publicidade, há a presunção de que todos conhecem aquele ato. Gera, portanto, conhecimento, presunção de conhecimento para com terceiros. Portanto, o princípio da publicidade notarial está relacionado entre as partes. Princípio da da publicidade registral, relacionada às partes e erga omnes, ou seja, para terceiros. Torna uma presunção de conhecimento de todos os outros. Eles passa a ser imposto, passa a ser um direito que deva ser reconhecido por todos. Ganha, portanto, garante a oponibilidade erga omnes aos direitos originados através de um título registrado. Primeiro princípio. Segundo princípio da atividade registral. Importante agora falar desse princípio, porque ele vai servir como um contraponto à pergunta do nosso colega, do estudante nosso colega, que fez a pergunta sobre se eu posso escolher o tabelião, se eu posso lavrar uma escritura em qualquer lugar e assim por diante. Vamos falar do princípio da territorialidade, que não impera na atividade da função notarial, não é imposto ao notário, mas é imposto ao registrador. Territorialidade. O registrador de imóveis, ele atua na sua circunscrição. Ele faz os registros de imóveis, as averbações relacionadas aos imóveis na sua circunscrição.
É definida, portanto, uma base territorial na qual o oficial de registro vai atuar, onde ele terá competência, onde ele terá a autorização para exercer a sua atribuição. Este princípio está plasmado, está previsto na Lei Federal 6.015 de 73, a Lei de Registros Públicos, artigo 159, que preceitua que o registro deve ser feito no ofício imobiliário da circunscrição territorial a que pertence o imóvel. Ah, por quê, professor? Para que isso? Volta, tem conexão com o princípio da publicidade. Se o registro leva o quê? A presunção de que todos conhecem aquela relação, há uma necessidade de segurança para a segurança jurídica, de que a pessoa tenha possibilidade de localizar aquele registro, de identificar onde é. E nada melhor para identificar onde está aquele registro do que ele ser obrigatório na circunscrição, na base territorial, na circunscrição territorial a que pertence o próprio imóvel. É fácil se localizar. Você quer saber quem é proprietário de um imóvel? Vai no registro daquela territorialidade, daquela circunscrição. Esse princípio, portanto, possibilita que qualquer interessado tenha conhecimento da situação física jurídica de um determinado imóvel, uma vez que basta ele saber a qual circunscrição pertence. Princípio da continuidade ou trato sucessivo. Importantíssimo. O que diz o princípio da continuidade e trato sucessivo? Impede, ele diz que a transmissão, a transferência de propriedade deve ser feita por aquele que consta no registro com o proprietário. Deve haver um nexo causal, ou seja, quem vende é o proprietário e aí passa ao novo proprietário, que ele que possibilita vender. Ele vai impedir que haja o lançamento de qualquer ato registral sem o registro do anterior. Você precisa registrar e assim você gera uma cadeia de proprietários. Você terá, sem que haja uma continuação, uma solução de continuidade, sem que haja um buraco, uma lacuna, você vai saber exatamente o histórico do imóvel, sabendo quem era o seu proprietário, porque ele é quem pode vender. E assim por diante. Estão em vários artigos da Lei 6.015 de 1973. Princípio da legalidade, que diz o quê? Impõe ao oficial de registro de imóveis o exame prévio da legalidade, validade e eficácia dos títulos que lhes são apresentados. O oficial, portanto, de registro de imóveis, ele vai proceder o que é chamado de qualificação do título. O que é isso? Ele vai fazer a análise do título que lhe é apresentado e vai ver, preencheu o princípio da continuidade? Sim. Quem está vendendo é quem era proprietário? Sim. Então, tudo bem. Preencheu o princípio da especialidade, que é um outro princípio que a gente vai tratar agora, que é o quê? Você precisa determinar na escritura, no título levado a registro, exatamente as características do imóvel, identificar o imóvel em todas as suas características, identificar as pessoas envolvidas no ato em todas as suas características. Para quê? Para que a partir daí haja uma análise do registrador e ele vai qualificar positivamente ou negativamente. Positivamente, ele vai dizer que, pode ser registrado. Negativamente, ele vai falar, não pode ser registrado. Quem está vendendo não consta no registro como proprietário, logo, não há o cumprimento da continuidade do trato sucessivo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Por fim, mais um princípio, que é o princípio da prioridade. Chegamos ao princípio do nosso amigo que está lá, perguntando para nós, tendo as suas dúvidas. Vamos ver o que a gente pode falar para ele. O princípio da prioridade confere ao primeiro que apresentar o título para registro ou averbação a preferência na realização do ato. E assim, a prioridade do direito real oponível erga omnes vale a máxima, o direito não socorre àqueles que dormem. Foi o que eu falei na resposta para o nosso colega. Confere, portanto, a prioridade ao primeiro que apresentar o título no registro de imóveis, preferência na realização do ato. Essa preferência vale por 30 dias, não tendo a possibilidade de registro nesses 30 dias, porque foi identificada alguma irregularidade no título, ou seja, algo que precisa ser completado ou não há jeito de ser solucionado, passará, portanto, a permitir o ingresso de outro título que terá, portanto, a prioridade. Como vocês viram, a atividade registral está diretamente mais relacionada com a atividade imobiliária, com questões imobiliárias,
nessa questão de registro imobiliário, dos registros de imóveis. Possui, assim, grande afinidade com a atividade notarial. Mas a atividade notarial, ela trata de questões, não só de questões relacionadas a imóveis. Uma escritura pública, a escritura pública é uma forma. E como forma, ela pode receber quase todos os conteúdos, quase todo o conteúdo. Portanto, pode ter conteúdo relacionado com a atividade registral, imobiliária, com imóveis, direito real. Pode ter conteúdo não, como por exemplo um contrato social pode ser feito por escritura pública, uma declaração por escritura pública, divórcio hoje pode ser feito por escritura pública, o inventário pode ser feito por escritura pública, e nesse inventário pode não ter nenhum imóvel e assim por diante. Mas dada a grande afinidade entre atividade notarial e registral, somos todos prestadores de serviço extrajudicial, é importante estudar os princípios da função registral. Pessoal, o tema é denso, eu reconheço. É um tema, primeiro, é um tema que para muitos é o primeiro contato com essa questão do direito notarial e o direito registral. O que, desculpa, é um pecado porque é uma matéria que em outros países faz parte da graduação. Mas eu estou tentando ser um pouco, o máximo possível coloquial e mais simples, mas é um tema tenso. E eu aconselho bastante a todos irem atrás, quem se interessar, irem atrás de livros que tratam de cada um desses princípios. Esses princípios são extremamente complexos e ele tem ali várias nuances que já foram objeto, por exemplo, de estudo de decisões do STF, de decisões das corregedorias. É muito interessante isso, porque aprofundando o tema, vamos conseguir linkar mais a nossa realidade do dia a dia com essas questões técnicas, fechando aí as nossas questões práticas com questão técnica jurídica, que fica um pouco abstrato, e eu entendo vocês se estiverem achando um pouco complexo e um pouco chato. Mas nós vamos tentar aqui tornar um pouco mais interessante. Paramos aí para na próxima aula a gente continuar nosso bate-papo aqui. Até mais. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.